Olá, seja bem-vindo ao nosso 133º dia da nossa leitura bíblica. Meu nome é Everton Alonso. Nós estamos caminhando para ler a Bíblia toda em hoje. Hoje nós iremos fazer a leitura de número 22, iremos a Salmos 62 e 63, iremos a Isaías 11 e 12 e por fim, finalizando hoje a nossa leitura, iremos a Tiago no capítulo 5. Antes de iniciarmos, quero pedir que você possa deixar o teu curtir, o teu compartilhar, ativar o sininho de notificações e também comentar abaixo. Aqui no número 22, nós vamos ler uma história bastante conhecida do povo cristão e bastante falada sobre Balaão e também a sua jumenta. Nós vamos também falar sobre as questões de Balaque, que mandou chamar Balaão para profetizar contra o povo no povo de Israel. Diz assim, Números no capítulo 22. Os israelitas partiram e acamparam nas campinas de Moabe, para além do Jordão, perto de Jericó. Balaque, filho de Zippor, viu tudo o que Israel tinha feito aos amorreus em Moabe e teve muito medo do povo, porque era muita gente. Moabe teve pavor dos israelitas. Então os moabitas disseram aos líderes de Midian: essa multidão devorará tudo que nosso redor, como o nosso boi devora o capim do pasto. Balaque, filho de Zippor, rei de Moabe, naquela época enviou mensageiros para chamar Balaão, filho de Beor, que estava em Petor, perto do Eufrates, em sua cidade natal. A mensagem de Balaque dizia: um povo que saiu do Egito cobre a face da terra e se estabeleceu perto de mim. Venha agora lançar uma maldição contra ele, pois é forte demais para mim. Talvez então eu tenha condições de derrotá-lo e expulsá-lo da terra. Pois sei que aquele que você abençoa é abençoado, e aquele que você amaldiçoa é amaldiçoado. Os líderes de Moabe e de Midian partiram, levando consigo quantia necessária para pagar os encantamentos dos mágicos. Quando chegaram, comunicaram Balaão que Balaque tinha dito. Então Balaão disse: passem a noite aqui e eu trarei a vocês a resposta que o Senhor me der. E os líderes moabitas ficaram com ele. Deus veio a Balaão e disse: quem são esses homens que estão com você? Balaão respondeu a Deus: Balaque, filho de Zippor, rei de Moabe, enviou-me essa mensagem. Um povo que saiu do Egito cobre a face da terra. Vem agora lançar uma maldição contra ele. Talvez então eu tenha condições de derrotá-lo e expulsá-los. Mas Deus disse a Balaão: não vá com eles. Você não poderá amaldiçoar esse povo, porque é um povo abençoado. Na manhã seguinte, Balaão se levantou e disse aos líderes de Balaque: voltem para sua terra, pois o Senhor não permitiu que eu os acompanhe. Os líderes moabitas voltaram para Balaque e disseram: Balaão recusou a nos acompanhar. Balaque enviou outros líderes, em número maior e mais importantes do que o primeiro. Eles foram a Balaão e disseram: assim diz Balaque, filho de Zippor, que nada o impeça de vir a mim, porque eu recompensarei generosamente e farei tudo o que me disser. Venha, por favor, lance para mim uma maldição contra esse povo. Balaão, porém, respondeu aos conselheiros de Balaque: mesmo que Balaque me desse o seu palácio cheio de prata e ouro, eu não poderia fazer coisa alguma, grande ou pequena, que vá além da ordem do Senhor, meu Deus. Agora fiquem vocês também aqui essa noite e eu descobrirei o que mais o Senhor tem para me dizer. Naquela noite, o Senhor veio a Balaão e lhe disse: visto que esses homens vieram chamá-lo, vá com eles, mas faça apenas o que eu disser a você. Balaão levantou-se pela manhã, pôs a sela em sua jumenta e foi com os líderes de Moabe. Mas acendeu a ira de Deus quando ele foi, e o anjo do Senhor pôs-se no caminho para impedi-lo a prosseguir. Balaão ia montado em sua jumenta, e 2 servos o acompanhavam. Quando a jumenta viu o anjo do Senhor parado no caminho, empurrou, empunhando uma espada, saiu do caminho e prosseguiu pelo campo. Balaão bateu nela para fazê-la voltar no caminho. Então o anjo do Senhor se pôs no caminho estreito entre as 2 vinhas, com um muro dos 2 lados. Quando a jumenta viu o anjo do Senhor, encostou-se no muro, apertando o Balaão contra ela. Por isso ele bateu nela de novo. O anjo do Senhor foi adiante e se colocou num lugar estreito, onde não havia espaço para desviar-se, nem para a direita nem para a esquerda. Quando a jumenta viu o anjo do Senhor, deitou-se debaixo de Balaão. Acendeu-se a ira de Balaão, que bateu nela com uma vara. Então o Senhor abriu a boca da jumenta e ela disse a Balaão: que foi que eu fiz a você para me bater em mim 3 vezes? Balaão respondeu à jumenta: você me fez de tolo. Quem me dera eu tivesse uma espada na mão, eu a mataria agora mesmo. Mas a jumenta disse a Balaão: não sou sua jumenta, que você sempre montou até o dia de hoje? Tenho eu o mesmo costume de fazer isso com você? Não, disse ele. Então o Senhor abriu os olhos de Balaão e ele viu o anjo do Senhor parado no caminho, empunhando uma espada. Então Balaão inclinou-se e prostrou-se com o rosto em terra. E o anjo do Senhor lhe perguntou: por que você bateu 3 vezes em sua jumenta?
Eu vim aqui para impedi-lo de prosseguir, porque o seu caminho desagrada. A jumenta me viu, se afastou-se de mim por 3 vezes. Se ela não se afastasse, certamente eu teria o matado, mas a jumenta a teria poupado. Balaão disse ao anjo do Senhor: pequei, não percebi que estava parado no caminho para impedir de fazer prosseguir. Agora, se eu estou fazendo o que te desagrada, eu voltarei. Então o anjo do Senhor disse a Balaão: vá com os homens, mas fale apenas o que eu disser a você. E assim Balaão foi com os príncipes de Balaque. Quando Balaque soube que Balaão estava chegando, foi ao seu encontro na cidade moabita da fronteira de Arnon, no limite do seu território. E Balaque disse a Balaão: não mandei chamá-lo urgentemente? Por que não veio? Acaso não tenho condições de recompensá-lo? Aqui estou, respondeu Balaão. Mas serei eu capaz de dizer alguma coisa? Direi somente o que Deus me puser em minha boca. Então Balaão foi com Balaque até Quiriate, Uzote. Balaque sacrificou bois e ovelhas e deu parte da carne a Balaão e aos líderes que estavam com ele. Na manhã seguinte, Balaque levou Balaão até o alto de Mabote Baal, de onde viu uma parte do povo. Vamos agora a Salmos. Nós vamos ler Salmo 62 e Salmo 63. Aqui nós vamos ver que a nossa alma, ela é a parte do descanso em Deus. Salmo 62. A minha alma descansa somente em Deus. Dele vem a minha salvação. Somente Ele é a rocha que me salva. Ele é minha torre segura. Jamais serei abalado. Até quando todos atacarão um homem que está com o muro inclinado, como uma cerca prestes a cair? Todo o propósito dele é derrubá-lo de sua posição elevada. E eles se deliciam com mentiras. Com a boca abençoa, mas no íntimo amaldiçoa. Descanse somente em Deus, ó minha alma. Dele vem a minha esperança. Somente Ele é a rocha que me salva. Ele é minha torre alta. Não serei abalado. A minha salvação e a minha honra de Deus depende. E Ele é minha rocha firme, o meu refúgio. Confie nele em todos os momentos, ó povos. Derrame diante dele o coração, pois Ele é o nosso refúgio. Os homens de origem humilde não passam de um sopro. Os de origem importante não passam de mentira. Pesados na balança, juntos, não chegam ao peso de um sopro. Não confiem na extorsão, nem ponham a esperança em bens roubados. Se as suas riquezas aumentam, não ponham nela o coração. Uma vez Deus falou, 2 vezes eu ouvi, que o poder pertence a Deus. Contigo também, Senhor, está a fidelidade. É certo que retribuirás a cada um conforme o seu procedimento. Salmo 63. Ó Deus, Tu és o meu Deus, eu te busco intensamente. A minha alma tem sede de Ti. Todo o meu ser anseia por Ti, numa terra seca, exausta e sem água. Quero contemplar-te no santuário e avistar o Teu poder e a Tua glória. O Teu amor é a melhor da vida. Por isso os meus lábios Te exaltarão. Enquanto eu viver, Te bendirei, e em Teu nome levantarei as minhas mãos. A minha alma ficará satisfeita quando tem rico banquete. Com lábios jubilosos a minha boca Te louvará. Quando me deito, lembro-me de Ti e penso em Ti durante as vigílias da minha noite, porque és a minha ajuda. Canto de alegria à sombra das Tuas asas. A minha alma pega-se em Ti, e a Tua mão direita me sustém. Aqueles, porém, que querem matar-me serão destruídos. Descerão às profundezas da terra e serão entregues à espada, e devoradas por chacais. Mas o rei se alegrará em Deus. Todos os que juram pelo nome de Deus o louvarão, mas a boca do mentiroso será tapada. Vamos agora fazer a leitura de Isaías. Nós faremos a leitura de 2 capítulos hoje, capítulo 11 e também o capítulo 12. Aqui nós vamos ver no capítulo 11 que mais uma profecia é lançada sobre Jesus, que ele será chamado o ramo de Jessé, e nós também vamos ver no capítulo 12 sobre a ação de graças. Diz assim, Isaías 11, capítulo 11. Um ramo surgirá do tronco de Jessé, e das suas raízes brotará um renovo. O Espírito do Senhor repousará sobre ele. O Espírito que dá sabedoria e entendimento, o Espírito que traz conselho e poder, o Espírito que dá conhecimento e temor do Senhor. É ele que se inspirará no temor do Senhor. Não julgará pela aparência, nem decidirá com base no que ouviu, mas com retidão julgará os necessitados. Com justiça tomará decisões em favor dos pobres. Com as suas palavras, como se fosse um cajado, ferirá a terra. Com o sopro da sua boca matará os ímpios. A retidão será a faixa do seu peito, e a fidelidade o seu cinturão. O lobo viverá com o cordeiro, e o leopardo se deitará com o bode. O bezerro, o leão, o novilho gordo pastarão juntos. Uma criança o guiará.
A vaca se alimentará com o urso e seus filhotes se deitarão junto. O leão comerá palha com o boi e a criancinha brincará perto do esconderijo da cobra. A criança colocará a mão no ninho da víbora. Ninguém fará mal nenhum, nem destruirá coisa alguma, e nem em todo o meu santo monte, pois a terra se encherá do conhecimento do Senhor, como as águas cobrem o mar. Naquele dia, as nações buscarão a raiz de Jessé, que será como uma bandeira para os povos, e o seu lugar de descanso será glorioso. Naquele dia, o Senhor estenderá o braço pela segunda vez para reivindicar o remanescente do seu povo, que for deixado da Síria, no Egito, em Patros, na Etiópia, e em Elão, em Sinear, em Amate, nas ilhas do mar. Ele erguerá a sua bandeira para as nações, a fim de reunir os exilados de Israel, e ajuntará o povo dispersos de Judá, desde os quatro cantos da terra. O ciúme de Efraim desaparecerá, e a hostilidade de Judá será eliminada. Efraim não terá ciúme de Judá, nem Judá será hostil a Efraim. Eles se infiltrarão pelas encostas da Filistia a oeste, juntos saquearão o povo do leste. Porão as mãos sobre Edom e Moabe, os amonitas lhe estarão sujeitos. O Senhor fará secar o golfo do mar do Egito. Com um vento forte varrerá com a mão o Eufrates e dividirá os 7 riachos para que se possa atravessar de sandálias, e haverá uma estrada para os remanescentes do seu povo que for deixado na Assíria, assim como houve para Israel quando saiu do Egito. Isaías capítulo 12. Naquele dia você dirá: eu te louvarei, Senhor, pois estava irado contra mim, mas a tua ira desviou-se, e tu me consolaste. Deus é a minha salvação, terei confiança, não temerei. O Senhor, sim, o Senhor é a minha força e meu cântico. Ele é a minha salvação. Com alegrias vocês tirarão água das fontes da salvação. Naquele dia vocês dirão: louve o Senhor, invoquem o seu nome, anunciem entre as nações os seus feitos e façam-na saber que o seu nome é exaltado. Cantem louvores ao Senhor, pois ele tem feito coisas gloriosas, sejam elas conhecidas em todo o mundo. Gritem bem alto e cantem de alegria, habitantes de Sião, pois grande é o Santo de Israel no meio de vocês. Vamos agora à nossa última leitura do dia de hoje, que está lá em Tiago. Nós vamos fazer a leitura de Tiago, o último capítulo do livro de Tiago, no capítulo 5, onde ele fala da advertência aos ricos que são opressores e também na paciência nos sofrimentos e também na oração da fé. Diz assim o livro de Tiago, no capítulo 5. Ouçam agora vocês, ricos, chorem, lamentem-se, tendo em vista a desgraça que virá sobre vocês. A riqueza de vocês apodreceu e as traças corroeram as suas roupas. O ouro e a prata de vocês enferrujaram, e a ferrugem deles testemunhará contra vocês, e como fogo devorará a carne. Vocês acumularam riquezas nos últimos dias. Vejam, o salário dos trabalhadores que ceifaram os seus campos e a vocês retiveram com fraude está clamando contra vocês. O lamento dos ceifeiros chegou aos ouvidos do Senhor dos Exércitos. Vocês viveram luxuosamente na terra, desfrutando os prazeres e fartando-se de comidas em dia de abate. Vocês têm condenado e matado o justo, sem que ele ofereça resistência. Portanto, irmãos, sejam pacientes até a vinda do Senhor. Vejam como o agricultor aguarda que a terra produza a preciosa colheita e como espera com paciência até virem as chuvas do outono e da primavera. Sejam também pacientes e fortaleçam o seu coração com a vinda do Senhor está próxima. Irmãos, não se queixem um dos outros para que não sejam julgados. O juiz já está às portas. Irmãos, tenham os profetas que falam em nome de Deus como exemplo de paciência do sofrimento. Como vocês sabem, nós consideramos felizes aqueles que mostraram perseverança. Vocês ouviram falar sobre a perseverança de Jó e viram o fim que o Senhor lhes proporcionou. O Senhor é cheio de compaixão e misericórdia. Sobretudo, meus irmãos, não jurem nem pelo céu, nem pela terra, nem por qualquer outra coisa. Seja o sim de vocês sim e o não, não, para que não caiam em condenação. Entre vocês, há alguém que está sofrendo? Que ele ore. Alguém que se sente feliz? Que ele cante louvores. Entre vocês, há alguém que está doente? Que ele mande chamar os presbíteros da igreja, para que estes orem sobre eles e os unjam com os óleos, em nome do Senhor. A oração feita com fé curará o doente, e o Senhor o levantará. E, se houver cometido pecados, ele será perdoado. Portanto, confessem os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para serem curados. A oração de um justo é poderosa e eficaz
Elias era humano como nós. Ele orou fervorosamente para que não chovesse e não choveu sobre a terra durante 3 anos e meio. Orou outra vez, e os céus enviaram chuva, e a terra produziu seus frutos. Meus irmãos, se algum de vocês se desviar da verdade e alguém o trouxer de volta, lembre-se disto: quem converte um pecador do erro do seu caminho salvará a vida dessa pessoa e fará muitíssimos pecados sejam perdoados. Muito obrigado pela tua companhia. Aguardo você amanhã para mais um dia da leitura bíblica, se assim Deus nos permitir. Até lá.